Bem-vindos ao Agenda Cast, episódio número 18. Estamos aqui para dar sequência na nossa série mega especial sobre a aposentadoria do servidor público. Um dos produtos resultado do RPPS, que é a concessão desse benefício para os servidores efetivos. E eu estou aqui com a nossa convidada igualmente especial, que está nessa jornada sobre a aposentadoria. Carolina Violim, bem-vinda ao Agenda Cast. Uma satisfação estar aqui novamente contigo. Já vamos ficar a figurinha carimbada aqui Sim. do Agenda Cast. É a terceira vez, já pode música no Fantástico, né? Sim. Carol, fica à vontade para as considerações iniciais. E aí nós entramos um pouquinho no tema de hoje, que será sobre emendas constitucionais, especificamente a emenda 20 de 1998. Bom, iniciamos o nosso trabalho aqui, essa caminhada da aposentadoria com a história da Previdência Social. Vimos ali que teve o seu marco com Eloy Chaves em 1924, né? Passamos também a considerar o texto original da Constituição, falamos sobre a 9717, que é uma norma que regulamentou a rasa norma jurídica da Constituição original, e hoje entraremos no assunto da emenda 20. Então, esse contexto histórico, essa caminhada, esses marcos da Previdência são interessantes para que possamos conhecer por que estamos hoje no formato da emenda 103 de 2019. E é de fato uma jornada, desde os primórdios até os dias atuais. E nós temos falado ao longo desses episódios que houveram várias emendas constitucionais que reformaram e alteraram a Previdência e focando em RPPS, regimes próprios. Sabemos que já são mais de 130 emendas constitucionais, mas especificamente RPPS, esse número ele reduz. E aí, para que o pessoal siga conosco aqui, compreendendo o porquê que essas alterações se dão por meio de emendas constitucionais. E aí nós seguimos para falar da emenda 20 de 98. Você bem simplória no conceito de emenda constitucional, até porque não temos só pessoas, né, assistindo da área do direito. Então, a emenda constitucional nada mais é do que uma norma jurídica que altera a Constituição Federal. É uma norma que tem a capacidade de alterar a lei maior de um país, né? E por que a Previdência ela é alterada apenas por lei, por emenda constitucional? Porque a emenda constitucional ela tem a possibilidade de alterar direitos fundamentais na Constituição Federal. Então, a Previdência, por ser um direito fundamental, né, assim como a saúde, a assistência e outros direitos fundamentais, a emenda constitucional ela vem com esse caráter de garantir a alteração ou adição de normas dentro da Constituição Federal, que é a lei maior de um país. Além disso, a emenda constitucional ela tem um caráter mais rigoroso de aceitação, né? De proposta, de aprovação. Ela passa por duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? Ela dá estabilidade jurídica nas regras, ela traz um cenário mais rigoroso, tirando aquele aspecto político das leis para aprovação. Então, trazendo esse caráter rigoroso na aprovação de uma emenda, a gente consegue uma estabilidade maior nas regras da Previdência. E por isso é feita por meio de emenda constitucional. As exceções em que a Constituição Federal não pode ser alterada por emenda constitucional são as cláusulas pétreas, Exato. Que estão lá também no artigo 60 da Constituição Federal, que trata sobre o voto direto, secreto, a forma federativa de Estado, os direitos individuais, você bem colocou, os direitos fundamentais eles podem ser alterados, agora os individuais eles não podem ser alterados por ser cláusula pétrea. E a separação dos poderes, são aí esses itens que são considerados cláusulas pétreas. O que é isso? Não pode ser alterados por emenda constitucional. E ao longo do tempo, a Previdência, especificamente os RPPS, sofreram várias alterações através de emendas constitucionais. Ao todo foram 15 alterações, mas com impacto direto na RPPS, 9 que são consideradas. E uma das reformas que foi considerada a grande primeira reforma foi a emenda 20, de 15 de dezembro de 1998. Nós vemos no episódio passado, a 9717, que foi 27 de novembro, já finalzinho ali do mês de novembro, e já no início de dezembro veio a emenda constitucional 20, que foi bem impactante para os regimes próprios de previdência social. Carol, conta para nós qual foi a alteração mais impactante que a emenda 20 trouxe nos regimes próprios. 10 anos depois do texto original, né, a emenda 20.
A mais impactante, na verdade, a emenda 20, ela marcou o início das reformas previdenciárias no Brasil, né? Digamos que ela seria um marco principal inicial das reformas previdenciárias no Brasil. O texto original de 88, ele só dizia: o servidor poderá se aposentar, e dizia as modalidades das aposentadorias, né? Então, o marco principal da emenda 20 é o tempo de contribuição, extinguiu o tempo de serviço e também trouxe a idade mínima para as aposentadorias. Então, passamos a ter a exigência do tempo de contribuição e também a idade mínima nas aposentadorias por tempo de contribuição. Então, o professor também poderia aposentar por tempo de serviço, passou a tempo de contribuição e idade. O que isso impactou, né? Por que houve essa mudança? Trouxe essa mudança, a sustentabilidade do regime, o equilíbrio financeiro e atuarial, a precoce aposentadoria. Não sei se eu citei no episódio passado que eu tinha uma professora tão novinha se aposentando. Exemplo, sim. Então, essa precoce, né, aposentadoria dela trouxe um desequilíbrio financeiro. Então, com o aumento da expectativa de vida, com essa necessidade de manter o equilíbrio financeiro na Previdência, a reforma da emenda 20, a principal mudança é essa: o tempo de contribuição, extinguindo o tempo de serviço, ou seja, exigindo a efetiva contribuição por parte do segurado, e também a inclusão da idade mínima como requisito de aposentadoria. Foi impactante porque os segurados, antes da emenda 20, não tinham nenhuma retenção de contribuição. Recebia lá toda a questão das verbas que faziam parte do seu salário sem ter nenhum tipo de desconto para a Previdência. E a partir da emenda 20 passou a haver esse desconto. E isso foi um marco muito grande, porque uma que mexeu no bolso das pessoas, passaram a ter que contribuir, e também alterou-se regras para a concessão. A Carol bem colocou, fixou a idade mínima, fixou tempo de contribuição, e assim outras mais foram fixadas a partir da emenda 20. E aí foi que, considerada essa grande primeira reforma, em razão desse ponto e outros que nós falaremos. Exatamente. É um dos principais. Uma outra mudança que trouxe, Carol, foi a restrição da categoria. Nós falamos um pouquinho nos episódios anteriores que todo e qualquer servidor que atuasse na administração pública fazia jus ao benefício estabelecido no artigo 40 da Constituição Federal. Dos contratados, comissionados, efetivos e outros. A emenda 20 veio restringir. Fala um pouquinho para nós dessa restrição. O caput do artigo 40 do texto original, ele mencionava, novamente, o servidor poderá aposentar, né, e as modalidades. Até questionei quais servidores poderiam se aposentar naquele momento, né, no texto original. Então, comissionados, contratados, temporários, todos esses servidores, todas essas categorias entravam, né, o regime próprio, os entes, na verdade, poderiam incluir no regime próprio todos os servidores dessas outras categorias, sem ser exatamente efetivo. Passou-se, então, com a emenda 20, a exclusividade de incluir servidores apenas efetivos ao regime próprio de previdência, ou seja, aqueles que passaram em concurso público. O objetivo justamente era, na verdade, definir, né, separar o que era regime geral e o que era regime próprio. Primeiro passo, né? Qual era a consequência disso? Esses servidores comissionados, contratados, temporários foram extintos do regime próprio, passaram a ser vinculados exclusivamente ao regime geral, ficando no regime próprio apenas organizando, gerenciando, concedendo benefícios a servidores titulares de cargo efetivo, aqueles que passaram para concurso público. O objetivo era justamente separar os dois regimes de previdência, deixar bem mais clara a separação entre os dois, trazer maior sustentabilidade e outra coisa, desigualdade, na verdade, injustiça, inchaço financeiro, porque vejamos, uma pessoa que não passou num concurso público rapidamente era aposentado com uma aposentadoria especial, e você que passou num concurso público também no mesmos moldes. Então acabou que freando, limitando que essas categorias fossem incluídas também no regime próprio para fins de concessão de aposentadorias mais benéficas, sem ao menos ter passado num concurso público. E há a questão da diferenciação. O regime de previdência,
que aí você divide entre RGPS, RVPS, Previdência Complementar e regime de trabalho, que é os seletistas e os estatutários. Os servidores titulares de cargo efetivo são regidos pelo estatuto, são estatutários, e os comissionados contratados são seletistas. E aí a contribuição destes destinam-se ao RGPS, ao INSS, bem como o acesso a benefícios, se dá com as regras do INSS. E no caso dos efetivos, titulares de cargo efetivo, que é o que veio com a emenda 20, essa restrição, contribui para o RPPS e, consequentemente, tem esse acesso, e sendo regido pelo Estatuto do Servidor Público. E essa condição está explícita no caput do artigo 40, né, da redação da emenda 20. Aos servidores titulares de cargo efetivo da União, do Estado, Distrito Federal e município, né, exclusivamente de cargo efetivo, ali poderiam se aposentar pelas regras ali definidas pela emenda 20. Então, o caput foi alterado justamente para a inclusão da categoria do segurado. O que mudou de um caput para o outro, do original para o da emenda 20, foi justamente a inclusão da categoria do segurado. Então, veja só, deixar clara a divisão entre regime geral e regime próprio, e também que a manutenção do regime, a gestão, a concessão é exclusivamente para esse tipo de categoria de segurado, para os efetivos aprovados em concurso público. É um tema que daria um podcast só sobre esse assunto. Sim, muito bom mesmo a discussão. Então, apenas para que nosso público conheça essa mudança que foi pela emenda 20, estamos aqui pincelando um pouco acerca do assunto, mas, repito, o estudo acerca do tema, ele é amplo, e aí você consegue aí permear por outras vertentes, só ligado acerca dessa categoria, porque foi uma discussão muito acirrada na época da emenda 20, em razão dessa mudança que foi bem estruturante. Vários segurados foram estabilizados pela DCT-19 da Constituição Federal também, justamente para fazer jus a esse ingresso no regime próprio, para se manter estabilizado no cargo. Então, vários assuntos mesmo relacionados a essa efetividade, a essa categoria de segurados, tem estudos e discussões sobre esse tema. E caminhando um pouco mais sobre as mudanças da emenda 20, nós tivemos também mudanças, Carol, acerca da carência, que antes da emenda 20 não havia exigência de carência para nenhum benefício. Tivemos também uma mudança na acumulação de cargos e salários e tempo fictício. Fala um pouquinho para nós dessas alterações, como elas eram e como ficaram após a emenda 20. Bom, carência. A carência a gente escuta muito no regime geral, né? 180 meses de carência, 12 para conceder pensão, auxílio-doença, invalidez, algo nesse sentido. A carência ela é algo que falta, né? E para o regime próprio, quando a gente faz pesquisas acerca da carência, nós não encontramos muita coisa, porque muitas pessoas pensam que não existe carência no regime próprio. Mas a emenda 20 trouxe 2 tipos de carência funcional que é importante nós conhecermos, que é os 10 anos do serviço público e 5 no cargo. Ou seja, dificultando um pouco mais a aposentadoria, né? Porque exige-se outros requisitos, mas que também a gente conhece como carência funcional. Não como a do INSS, que são meses de contribuição, mas uma carência também para fins de requisitos de aposentadoria. Ele tem que obrigatoriamente cumprir o requisito, se Exato. não cumprir não tem acesso ao benefício. Exato, isso inclusive já indo para o próximo tópico, que é a acumulação, dificultando o acúmulo de aposentadoria justamente por conta desses requisitos. Como acumular 5 anos no último cargo que se der aposentadoria e 10 no serviço público, contendo 2 cargos que não são acumuláveis. Então, são requisitos também que começou a fechar o cerco sobre a acumulação de cargo público. A emenda 20 não trouxe grandes mudanças no artigo 37 da Constituição, que fala sobre cargos públicos, né? Porém, trouxe as mesmas exceções, né? 2 cargos de professor, um professor e um técnico científico, 2 da saúde, regulamentado por lei. Porém, é claro que se você obedecer esse tipo de acumulação do cargo, consequentemente você não consegue levar ele para aposentadoria. Não consegue ter aposentadorias acumuláveis que não seja de um único regime próprio. Então, o servidor tem que ter um único regime de previdência, né? Pode sim ter o regime geral, desde que compatíveis com o horário, também outras aposentadorias, mas em outro regime. No próprio regime, apenas um tipo de cargo de aposentadoria ou aqueles que são acumuláveis. Então, essa carência trouxe um pouquinho de mais dificuldade, inclusive para acumulação
desses benefícios de aposentadoria. A emenda 20 veio acabar com uma festa, que foi até que nós colocamos no episódio anterior, porque antes os servidores poderiam acumular vários cargos, comissionado, contratado, efetivo, aposentar por todos eles, levar para a aposentadoria todos os penduricalhos que ele ganhava ali na atividade, levava a aposentadoria integral e outros requisitos, que chegou ao ponto de tornar insustentável no sentido de, fazendo uma projeção, verificar que a RPPS não conseguiria sobreviver por mais tempo se continuasse assim. Exato. E aí a necessidade das mudanças. Em relação ao tempo fictício, Carol, a mudança que houve relativa a esse tema. Até 16/12/98, o tempo fictício ele contava como requisito de aposentadoria. Então, ele era permitido, por exemplo, licença-prêmio não gozada, tempo de serviço militar, aluno-aprendiz, a escola agrícola, já vi vários tipos. Em Santa Catarina mesmo tem um tempo de fronteira. Então, são vários tipos de tempo fictício que não tem trabalho e nem contribuição e que são considerados no requisito de tempo para aposentadoria. São considerados legalmente, constitucionalmente falando, até 16/12/98, porém, As exceções. nas nossas caminhadas aí, há vários clientes, vários regimes próprios de previdência, muitas decisões judiciais concedem essa concessão do tempo fictício, ou seja, consideram mesmo após a vedação constitucional de 16/12/98. Então, nós temos hoje o sistema, no Sisprev Web, quando a gente lança um período de tempo fictício, ele já fecha até 16/12/98. Tivemos que fazer essa abertura por conta mesmo das decisões judiciais que estão considerando tempo fictícios no requisito de aposentadoria, mesmo após a vedação constitucional de 16/12/98. Em linhas gerais, tempo fictício, o próprio nome diz, é um tempo que não existiu. Não houve contribuição acerca dele, não houve trabalho como a Carol colocou. E esse tempo que a Carol colocou, licença-prêmio, um exemplo, licença-prêmio. Se o servidor tinha ali direito a gozar 3 meses ou 6 meses de licença-prêmio, a cada 5 anos ele tem ali acesso a 3 meses licença-prêmio. Esse período ele poderia usar para apostadoria contado em dobro. Se foram 6 meses, contava 1 ano. Se era 1 ano, 2 anos, e assim sucessivamente. Então é um tempo ficto, um tempo que não houve trabalho nem contribuição, mas que era contado, ainda quem possuía, quem possui direito até 16/12 ainda pode utilizar desse mecanismo para utilizar a contagem em dobro para fins de aposentadoria. A emenda 20 veio e vedou, a partir de 16/12, um dia posterior à vigência da emenda 20, não mais pôde ser permitido essa utilização de tempo fictício para fins de aposentadoria. Já estamos no fim, praticamente, do nosso podcast de hoje, falando aí das principais mudanças, alterações pela emenda 20. E para fechar, Carol, as perguntas, você falou um pouquinho já da limitação de idade, né? Mas houve também limitação de idade para a aposentadoria do professor, considerada como uma aposentadoria especial. Alguns RPPS normatizaram assim nas suas leis complementares e outros usam apenas como aposentadoria do professor, considerada como especial. Por que especial? E por que também abrange apenas professores do nível fundamental e médio? Bom, vamos lá, eu sempre vou estar fazendo essa comparação entre o texto original e a emenda 20, que é o que a gente está conversando parâmetro, nesse momento, exato. Bom, o texto original ele não citava, não tinha nada sobre o tipo de magistério, o tipo de professor que seria abrangido pela especialidade da norma, dos professores. Então, o texto original dizia, professor com 30 se homem e 25 se mulher. Pronto, qualquer tipo de professor, educação básica, ensino superior, fora da sala de aula, coordenação, não tinha norma, não tinha organização, Bom, a emenda 20 veio no parágrafo 5º, inclusive o parágrafo que era da pensão se tornou o parágrafo do magistério, mantendo a redução dos 5 anos no tempo de contribuição e incluindo a idade mínima para os professores também. Porém, eles deixam claro na emenda 20 que são professores da educação infantil, ensino fundamental e médio. E muitas pessoas perguntam, Carol, por que só essa exceção, Por que só esse tipo de pessoal que é incluído Por que não professor de nível superior, os outros?
Por que não, né? Porque a norma, ela focava mesmo nos professores da educação básica. Os professores cuja a idade dos alunos dá mais trabalho, tem um estresse maior. O professor do ensino superior trabalha com adultos, tem uma certa flexibilidade com horário, com matéria. Então, diga-se de passagem, o foco da legislação, ele era exclusivo para os profissionais da educação básica. Então, superior e gestores fora da sala de aula não são contemplados. É claro que futuramente, nós estamos ainda em 1998, né? Em 2006 teve uma norma infraconstitucional que abrangeu alguns outros profissionais da educação para ser inclusos na especialidade dos requisitos da educação. Mas como nós estamos focados na emenda 20, foram essas as mudanças trazidas em relação ao magistério. Trouxe as classes que seriam abrangidas e também tempo de contribuição e idade mínima. Foi colocado a redução de idade para professor em relação aos outros servidores e a redução do tempo de contribuição também em relação aos demais servidores. Por conta dessas reduções é que é considerada uma aposentadoria especial e abrangida apenas os professores. Na emenda 20 que a Carol colocou, ensino fundamental e médio, apenas os professores dessas categorias abrangidos pelo parágrafo que trata sobre esse assunto. E como a Carol bem colocou, a questão do desgaste que os professores eles sofrem nessa categoria e as jurisprudências vêm muito versando sobre isso, o nível de desgaste. E se hoje for fazer uma pesquisa de absenteísmo nos municípios, nós vamos ver que a maioria das ausências de atestados médicos, de questões de saúde, são os professores, que é a classe que possui o maior desgaste. Muito tempo em pé, muito tempo em sala de aula, e tem o pó de giz, tem vários itens ali que contribuem para esse desgaste. O índice de auxílio-doença da categoria de saúde é muito alto, também caracterizado por esse desgaste. E por isso que o legislador pensou em reduzir esse tempo para que os professores aposentassem mais cedo, tenham a possibilidade de aposentar mais cedo, para reduzir esse desgaste, para uma qualidade de vida melhor para os professores. Assim, em linhas gerais, em resumo, esse foi o pensamento do legislador para que essa categoria continuasse a vida laborativa com um pouquinho mais de qualidade. E a diferença é bem gritante em relação ao público-alvo da educação básica para o ensino superior. Aqueles alunos, né, da adolescência, pequenos ali, ou tanto que gera de estresse num profissional, quanto aqueles que são no ensino superior, que são adultos, né? Uma rotina de trabalho muito, assim, igual para esses profissionais. Então, o foco da legislação, quando escolheu as categorias da educação básica, foi justamente para privilegiar os profissionais que mais sofreram desgaste emocional aí, que são os da educação básica. E esse é um desafio dos legisladores, porque as leis elas têm que ser pensadas nas diferenças, né? Todos são iguais perante a lei, mas na medida da sua igualdade. Quando chega naquela linha tênue em que a desigualdade existe, a legislação também tem que contemplar essas categorias. E na Previdência nós vemos muito isso. Com os professores são assim, com os profissionais que exercem em local insalubre, também nós temos a aposentadoria para exposição a agentes nocivos, aí portador de deficiência e outros. Olhando para o público, vê a necessidade de, para eles, tem que ser diferenciado, por ser uma categoria diferente. E o legislador ele tem muito essa preocupação e é louvável que essa visão ela seja assim expandida e que aconteça no direito em todas as áreas. E fechamos as principais diferenças da emenda 20 do nosso episódio de hoje. Carol, gratidão pela sua participação, ao mesmo tempo que deixa à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado, mais um episódio interessante para a regra de negócio que a empresa trabalha. A emenda 20, ela trouxe sim muitas informações e normas interessantes para o negócio, trouxe o tempo de contribuição, a idade mínima, vários outros requisitos. E agora, né, no próximo episódio, a emenda 41 vai trazer um pouco da diferença entre as duas normas. Então, conhecer o cenário, a diferença entre as normas, as reformas, as emendas, as leis infraconstitucionais
é importante para quem trabalha na empresa e também para os nossos clientes, para conhecer um pouquinho, porque estamos no cenário atual da Previdência hoje no Brasil. E até é bacana, Carol, colocar assim, porque eu fiquei aqui pensando, porque nós tivemos o desafio de conhecer todo o histórico da Previdência, conhecer todas as mudanças, os benefícios, o cálculo da aposentadoria, para transformar isso em um software, para transformar isso em uma solução científica em que, para o cliente que às vezes nunca ouviu falar de RBPS e entra para fazer a gestão, e isso muda-se conforme as eleições, conforme muda prefeito, muda governador, a equipe da RBPS muda. Aí as pessoas entram, por mais que elas não tenham conhecimento, tem ainda um software que direciona, que ela consegue simular ali, ver o resultado da aposentadoria, consegue ver quando é especial que nós colocamos hoje. Por quê? Porque tem uma solução tecnológica para isso. Mas assim, a nossa solução tecnológica ela é de 30 anos, se nós formos resumir em linhas gerais, que é a existência da empresa, 31 anos, com a solução tecnológica. Antes disso, as pessoas faziam tudo isso manual, faziam tudo isso sem ter uma solução tecnológica. Veja o quão desafiador é. E ainda hoje, alguns RBPS não possuem uma solução tecnológica. Ainda hoje, utiliza-se de cálculos manuais, utiliza-se de Excel, apesar de que hoje tem algumas ferramentas que auxiliam. E uma pessoa com conhecimento consegue, às vezes, ali, utilizar essas ferramentas para auxiliar nesse dia a dia. É até uma forma de fazer um merchan aqui, né, do nosso trabalho, para os RPPs que ainda não possuem uma solução tecnológica, vendo a complexidade que é, as aposentadorias e tal, o nosso software já gera um resultado de forma automatizada, né, para que consiga ali fazer os trabalhos no dia a dia, calcular a aposentadoria e todas as nuances dessas mudanças, porque tem os marcos temporais, tem as regras de transição e a forma como os benefícios são calculados. E o Sisprev Web, ele traz esse resultado para vocês. E o Agenda Cast de hoje fica por aqui. Gratidão a vocês que ficaram conosco, a Carol que está aqui nessa jornada, com a disponibilidade de compartilhar o conhecimento, uma satisfação para nós. E você que ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos no YouTube, Spotify, Instagram. Para nós é uma satisfação conectar com vocês. E fique conosco no próximo episódio que daremos sequência nas mudanças da aposentadoria, considerando as emendas constitucionais. Até a próxima!